Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Vetores, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus de Balsas, Maranhão. Essa aqui será a nossa aula número 7, que foi feita de forma presencial no nosso campus, mas agora, né, eu farei, como sempre, um breve resumo do que foi feito. E nesta aula, né, o objetivo era enxergar linhas retas como quê? Como gráficos de funções reais. Nas aulas anteriores, tínhamos dito que rectas, né, euclidianas, né, podían ser enxergadas como qué? Como objetos algébricos, específicamente como ecuaciones lineares, né, de duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. Essa te mostro aqui GeoGebra para lembrar. Então, suponha que isso aqui é uma linha, né? Es uma linha que passa por dois pontos distintos, A e B. Eles estão no mesmo plano, não é verdade? Então, em geometria analítica, em geometria euclidiana, rectas não se definem, no entanto, se enxergam. Já em geometria analítica, rectas se definem sim. ¿Por quê? Porque nós, como aritmetizamos um plano, né? Usando R2 como modelo matemático para fazer isso. Então, agora, né, pontos se tornam pares ordenados. E isso faz com que possamos, né, identificar linhas rectas como objetos algébricos, especificamente como equações lineares em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. E dizer que uma linha se identifica com uma equação desse tipo é, de fato, dizer que todas as soluções de uma equação linear em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo están sobre una línea y recíprocamente todo punto da línea se puede enxergar como sendo a solución de esa certa ecuación, ¿no es verdad? Entonces, isso faz com que possamos, né, ir de um mundo para o outro, do mundo geométrico para o mundo algébrico e vice-versa, né? Então, tu fica à vontade. Vou beber um golo de café. Então, ok. Outra forma de enxergar rectas, qual foi? Enxergamos rectas como mediatrices asociadas a pares de pontos no plano. Então, de fato, se isso aqui é uma linha, como é que eu enxergo essa linha como mediatriz de dois pontos distintos no plano, né? Basta pegar primeiro um ponto que não esteja nessa linha. Então, esse ponto que não está nessa linha. Depois, o que tu vai fazer? Determina a distância de que a essa linha. E isso equivale a tomar o tamanho do segmento de recta que perpendicular, né? Que de sai até encontrar a linha, né? Então, esse segmento aqui, perpendicular a essa linha, que sai de que, o tamanho desse segmento seria a distância de que a linha, não é verdade? E o que nós nos perguntamos foi, diseña a linha que passa por quê? E corta a essa linha em um ângulo de 90. Ou é perpendicular, melhor. Pá, pá. Então, sobre essa linha, vamos tirar esse rótulo aqui. Sobre essa linha, nós procuramos um ponto. Colocar aqui esse pontinho esse. Colocamos um ponto que tenha a propriedade, né? Que esteja a distância igual que a distância de que a linha. Não é verdade? Vamos supor que esse aqui. Esse aqui não. Esse aqui parece. Tudo bem? Parece. Digamos que esse ponto seja. Esse ponto aqui nós chamamos de o simétrico de que com respeito a essa linha, né? E informalmente chamamos que é tipo o ponto espelhado. Ou seja, se que se espelha nessa linha, então o ponto simétrico é esse aqui, é o espelhado, né? Quando tu faz esse processo de espelhar que sobre essa linha. GeoGebra te diz quem é o espelhado. Tu clica aqui, ó, reflexão em relação a uma recta. Tu clica no ponto, clica na linha, que será o espelho, pac, e esse é o ponto que linha, né? Ó, esse é o ponto que linha. Então, de fato, esse é o ponto
esse ponto que é linha, né? É o ponto que eu precisava para dizer, né, que essa linha é a mediatriz associada a esses dois pontos. O que significa? De novo, como eu te disse, matemática também tu aprende por repetição, repite, 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 né? Até que o negócio fixe na tua cabeça. Ah, todo ponto dele, então, né, equidista desses dois pontos, né? Beleza? Todo ponto dele equidista desses dois pontos, né? Então, de fato, podemos enxergar L como sendo que a mediatriz associada a dois pontos distintos. Ou seja, todo ponto x0 de coordenada x0, y0 que estiver en L satisface esa condición aquí. Esta condición está te falando que x0, y0, as coordenadas de cualquier punto numa linha equidista de os pontos P e Q. Então é isso. Beleza? Mas agora, né, queremos enxergar rectas desde o ponto de vista funcional. E para isso, né, o que eu pretendo fazer? Bom, pretendo fazer o seguinte, como assim enxergar linhas como sendo gráficos de funções reais? Agora, toda segunda entrada de um par que esteja na linha, né, se tem que ver como o valor cuspido de uma função quando ela é alimentada por um número. Por exemplo, se essa linha aqui for o gráfico de alguma função f, então, por exemplo, esse cara aqui deveria ser a imagem por f desse cara aqui, ou seja, y0 deveria ser cuspido pela máquina quando a máquina se alimentasse com x0, pensando uma função como uma máquina. Beleza? Então, esse é o tipo de coisas que nós iremos abordar nesta vídeo. Não deixa voltar o PDF. Beleza. Deixa eu colocar aqui um negocinho para que não... ok. Então é isso. Que foi que não estou mostrando agora? Estou mostrando por quê, pô. Compartilhar. Compartilhar o documento, né? Acho que não tinha compartilhado ele. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Bom, antes de empezar a falar sobre esse assunto, né? Olhemos um exercício aqui em GeoGebra, né? E vamos lá. Não, esse aqui. Então, olha só. Concéntrate nesta parte da tela, né? Nesse aqui. Aqui eu te mostro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, né? 7 pontinhos. Esses pontinhos, né? Eu vou clicar aqui. Eles estão sobre uma cinta elástica, né? Agora tu vai ver por que elástica, né? A cinta tem essa forma aí. Eu poderia ter chamado de curva. Bom, aqui chamei de curva, mas esquece esse negócio de curva e pensa numa cinta elástica. Elástica porque, olha só, dá para esticar ela e tal, para dobrar. Ok. Então eu te pergunto se essa cinta elástica, né, poderia ser o gráfico de uma função real. Uma função real é uma função que tem domínio, o conjunto dos números reais, e contradomínio também o subconjunto dos números reais. Ou seja, uma função que se alimenta de reais e que cospe reais. Então, olha só. Aí tu dices, opa, isso aqui, esse negócio aqui não poderia ser o gráfico de nenhuma função. Por quê? Bom, eu não sei se tu lembras das colinhas, né? Tem um critério que se chama o critério da recta vertical, que diz que se houver uma recta vertical que cortasse a tal objeto geométrico, né? Nesse caso aqui, por exemplo, essa aqui não corta, né? Essa aqui também não corta. Essa aqui também não corta. Mas se houver uma recta vertical, né? Que corte ao objeto geométrico apresentado em mais de um ponto,
então esse objeto não pode ser o gráfico de uma função porque viola, né, aquela condição de um objeto ser função, porque função, uma das exigências é que a cada elemento do domínio lhe corresponda um único elemento nesse conjunto que chamam de imagem. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, vamos lá, clico aqui. Então, olha só, tu enxerga dois pontos, né? Esse aqui e esse aqui. Se esse objeto fosse o gráfico de alguma função, eu estaria falando, né, que há um elemento no domínio da função que tem duas imagens, né? É isso, né? Mas vamos lá. Vou tomar uma foto aí. Olha aqui. Então, digamos que aqui está x0, né? Então, x0 é um elemento, né, de certa máquina, de domínio de certa máquina, ele entra na máquina, digamos que essa f, digamos que f é a função cujo gráfico coincide com esse objeto elástico, e a máquina estaria cuspindo, né, f de x0, que seria a imagem, né? Segundo isso, por exemplo, esse ponto B, de coordenada x0, f de x0. Mas, por outro lado, esse ponto U também tem entrada x0, f de x0. Mas, como assim? F de x0 não é único? Bom, segundo isso não, né? Porque, olha aqui, f de x0, f de x0. E aqui são distintos, né? Olha só, isso aqui é apenas, quando eu escrevo assim, é o símbolo, né? Isso aqui é o símbolo que diz que esse número é a imagem de x0 por f. Tudo bem? Mas quando esse símbolo vira um número, tu percebe que esse aqui é distinto desse aqui, portanto, f não é uma função, beleza? Então, por essa razão, esse objeto aí que se apresenta não é o gráfico de função nenhuma, né? Então, esse critério chamam em matemática de critério da recta vertical. Então, dado um objeto, por exemplo, digamos que aqui, eu movimento, eu tiro esses dois pontinhos, agora aplico outra a cinta elástica aqui, movimento, tiro aqui e digo, es aqui. Esse objeto aí representa o gráfico de alguma função? Tu dices, opa, não, porque aqui, tudo bem, essa linha aí, vertical, né, corta esse objeto em um ponto, mas há linhas que cortam o objeto em mais de um ponto, por exemplo, essa aqui corta em dois pontos. Essa aqui corta em exatamente 3 pontos. Já, com que houver uma recta vertical que cortasse o objeto em mais de um ponto, isso significa que o objeto em questão não pode ser o gráfico de função nenhuma. Beleza? Então vamos tentar construir um objeto que seja, né, o gráfico de alguma função. Então, o movimento da corda, né? A cinta elástica. Opa. E esse objeto aqui? Esse objeto aí aparentemente, né, passa o critério da recta vertical. Essa recta não corta. Tudo bem. Mas se houverem rectas cortando o objeto, estas sempre deveriam cortar o objeto eh, de forma geométrica. Desculpa, de forma. Aqui, ó. Todas essas linhas, né, que cortam o objeto deveriam cortar num ponto só. Cortam. Então, se houver uma recta vertical que o cortasse em mais de um ponto, esse objeto não é o gráfico de nenhuma função real. Então, olha só. Então, toda recta vertical que corta a essa curva, o faz num ponto só. Beleza? Então, esse objeto aí, essa cinta elástica, é sim o gráfico de uma
función real. Ahora, yo no sé cuál función real. Entonces, por esa razón, cuando nos enxergamos una línea, tú dices, opa, una línea de fato toda recta vertical, ¿no? Corta una línea y o faz num ponto só, salvo quando a linha dada é vertical. Então, se eu te dou uma linha vertical, né? Se eu te dou uma linha que já é vertical, então, nesse caso, vamos lá. Então, digamos que eu te dou uma linha. Vamos essa aqui, ó. Eixo X, eixo Y, e te dou essa linha aqui, essa linha L. Será que L pode ser o gráfico de alguma função? Digamos que isso aqui é A. A é um número real. Não. Então, eu te pergunto, L pode ser o gráfico de alguma função? Eu vou te escrever L. Pode ser o gráfico de alguma função? Real. Então, aí tu dices, não. Por quê? Porque se houver alguma função real que tiver o gráfico sendo essa linha L, primeiro que todo, que essa função só tem domínio o número A. Então, o domínio dessa função, vamos simbolizar assim, domínio de F, só contém o ponto A. O sea, nessa máquina F só entra A. E a máquina cuspe um valor só, não? Segundo isso, né? Cospe uma infinidade de valores. Por quê? Digamos, porque nessa máquina está A1, A2, A1 meio, A raiz quadrada de 2, né? Tem um monte de pontos que ficam sobre essa linha, né? Que tem essa aparência. E, portanto, a F, quando A, ela não é golosa, né? Ela só se alimenta de A, mas, infelizmente, ela cospe, né? Pá, 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 um monte de reais. Pá, 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 pá. Então, não dá, não dá, não dá. Essa F viola a regra de ser função. Ah, de fato, tu poderias definir uma função com multivalores. Multivalores, mas o tipo de funções que vocês estudam aí no primeiro curso de cálculo diferencial são univaluadas, ou seja, entra um real e a esse real tu associa só um valor, não multivalores. Então, de fato, uma linha recta que seja vertical não pode ser o gráfico de função nenhuma. Então, a primeira pergunta que fica no ar é a seguinte: fixe qualquer linha no vertical. Então, fixe qualquer linha no vertical. Eu vou fixar. Aqui tem uma linha. Eixo X no plano cartesiano, né? Eixo Y. E aqui pego uma linha. Pronto. Seja ele a linha. E a pergunta é: será que existe pelo menos uma função real cujo gráfico coincida com ele? Então, tu colocas essa pergunta de forma matemática. Então, a priori, né? A priori, eu vou colocar aqui domínio de F. Eu vou ter que colocar uma função aqui. Aqui vou ter que colocar um xinho. Aqui ele entra, pá, 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 pá. Aqui ele sai. Tu sai do outro lado, né? Do outro lado é numa recta numérica, R, R. E a priori, tu não sabe onde cai, eu vou chamar o contradomínio de imagem. Imagem da função. E aqui tu cai, né? Tu cai em f de x, né? Então, como eu te disse, a ideia é que todo valor, todo par dessa linha, né? A segunda entrada sempre se vea como o valor cuspido de uma máquina, quando a máquina é alimentada pela primeira entrada. Está me entendendo? Ou seja, todo ponto da linha
por exemplo, esse aqui, genérico, né, representa um ponto qualquer da linha, deve ser tal que a segunda entrada deve ser o valor cuspido de uma máquina quando a máquina é alimentada com a primeira entrada. Assim que tu vai pensar agora. Tu vai enxergar ele como sendo ele desde o ponto de vista funcional, como, ou seja, como sendo gráfico de alguma função. Pelo jeito que está, essa função tem que ter, de fato, não é isso aqui. Ou seja, essa função tem que ter domínio a recta inteira. E, de fato, o contradomínio terá que ser a recta inteira, né? Pronto. Ok. Então, essa é a primeira questão. Então, digamos um caso simples. E é simples mesmo. O caso, primeiro caso. Caso 1. L é horizontal. E quando digo L horizontal, geometricamente isso quer dizer que, bom, tu está aqui com o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, digamos que tu pegas essa linha aqui, L. Horizontal quer dizer que simplesmente que é paralela ao eixo X. Então, digamos que para fixar uma ideia, tu pega essa linha aí. Essa linha, digamos que passa por um número K. De fato, é um par. Um par de coordenadas 0, K. K, um real. Né? Então, como identificar a função cujo gráfico coincide com ele? Então, aqui tu está na parte da geometria. Então, aqui está geometria. Tu tem esse objeto. Agora, tu pode, né, ir ao mundo algébrico. E no mundo algébrico, esse objeto, né, linha, eu posso identificar com o seguinte objeto: 0 vezes x mais 1 vezes y igual a k. Esse objeto aí, tu reconhece como sendo o quê? Uma equação linear em duas variáveis, as variáveis x e y. Coeficientes dessa equação seriam 0 e 1. E o termo constante é quê? Y igual a k. Isso aqui é equivalente, né? Y igual a k. Essa é a apresentação que tu conhece, né? Esse seria o objeto. Então, o que estou falando, por exemplo, é que quais são as soluções dessa equação aqui? As soluções dessa equação são da forma que x sendo um real, qualquer k, segunda entrada fixa, todo par que tenha essa cara aqui, sendo k um número fixo e x variando, é solução, né, da equação. E, portanto, toda a solução dessa equação fica aqui, nessa linha, porque pontos dessa linha são de forma x, x, k, né? E como que eu obtenho esse objeto? Ah, porque está aquela aula, né? Ah, tu tem que pensar ele como sendo a mediatriz de dois pontos, de dois pares distintos e tal. Pensando dessa forma, tu cria esse objeto aqui. Então, a criação desse objeto implicou ir ao mundo algébrico, álgebra, né? E agora, tu vai para o mundo funcional. Funções. Porque agora tu sabe que, se todo par dessa linha é da forma x, x sendo qualquer real, e k fixado, então tu diz, eu posso pensar agora numa função que tem essa característica. X qualquer real, e na máquina só sai k. Para cada x, f associa um número real fixado, que é k. Então, defina f, defina f. Este símbolo aqui é definição. O que eu digo, defina f. Tu simplesmente escreves assim. Defina f. Então, agora irei afirmar a afirmação.
o gráfico de f coincide con L. E quem é o gráfico de f? Gráfico de f. Né? Então, lembra que atrelado a uma função existem três conjuntos: o domínio dela, o contradomínio e o gráfico. O gráfico é um objeto que pode ser visualizado muitas vezes, né? Muitas vezes, né? E ele mora no plano cartesiano, ele está composto por pares ordenados. E pares da forma que entrada, saída. Isto é, como que tu forma um par no gráfico de uma função? Bom, pega aquela coisa que a função vai comer. Então, aqui pegou, entrou, sai. E com isso tu forma um par, com um número que entra e com um número que sai. E o par vai ser da forma entrada, saída. Pronto. Então, o gráfico dessa função, ele está composto por esses pares aqui. Xk, x real. E nesse caso, o gráfico coincide com ele. Eu não vou provar isso aí, né? Mas dá para provar na marra. Entendeu? Dá para provar na marra que isso aí é verdade. Na marra é provando igualdade entre conjuntos, mas eu não vou fazer isso. Parece bem intuitivo que, tendo que todo par do gráfico é da forma xk, ou seja, x primeira entrada, k segunda entrada, e o gráfico e ele é dessa forma, então parece evidente, né? Vocês são estudantes do BCT e tal, então eu não quero que provem esse tipo de coisas, senão que é bem intuitivo, né? Isso aí não quero que prove. É bem intuitivo. Então, cara, vamos. Matemática, eu disse, né? Tem coisas que são bem intuitivas e podem não ser. O sea, dice, ah, no, es verdad, de que tal. No, no, no. También no es así. Me estoy afirmando que sí es así. Entonces, y no es porque yo diga, sino que ya yo probé y tal, he probado y tal, que es verdad de que eso se satisfaz. O gráfico de F é igual. Então, vamos deixar essa parte aqui. Então, na outra parte da aula, a pergunta é a seguinte: bom, e se a linha não é horizontal? Ah, deixa eu lembrar. Tipo, essas funções desse tipo aí, f de x associa k, k um valor fixado, se chamam funções constantes. Então, funções constantes são funções que têm gráfico, né? Linhas que são horizontais, ou seja, linhas paralelas ao eixo x. Bom, e se a linha não for horizontal? Será que linhas não horizontais, que não sejam verticais, né? Porque estamos tirando essa possibilidade, são gráficos de funções reais. Então, vamos deixar isso para a parte 2 desse resumo.